Olá, amigos, muita paz, muito amor. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, do município e cidade de Registro. É com uma alegria renovada que nós voltamos a conversar com você, jovem, com a senhora, o senhor, nessa troca de ideias. Aqui nós falamos, os senhores ouvem. Se levantar dúvidas, anotem escrevendo para nós, que na primeira quarta-feira de cada mês estaremos respondendo às questões que nos forem formuladas. É um estudo de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, certo dia, ele, católico tradicional, de família emérita no catolicismo, ele, ao terminar o seu expediente, recebeu um presente do seu amigo, o senhor Joaquim Travassos. Era um livro. Ele recebeu o livro e, ao entrar ao bonde, ele olhou e o título era O Livro dos Espíritos. Ele ficou numa dúvida atroz. Eu leio isto, será? E de repente, no seu impulso, diz: Deus não me mandará para o inferno se eu ler esse livro. E abriu o livro. E à medida que o bonde caminhava, ele foi se inteirando do livro e pensando, mas isso é o que eu acredito, o que eu penso. E quando chegou à sua casa, ele já tinha folheado o Livro dos Espíritos. E, tempos depois, ele fez uma profissão de fé como espírita. É o único, primeiro e único que neste país fez uma profissão de fé espírita. Isso lhe rendeu uma questão muito séria. O seu irmão, lá do Ceará, ele lhe escreve uma carta destituindo-o, excluindo-o da família Bezerra Cavalcante. Ele ficou triste, é verdade, mas respondeu ao seu irmão. E a carta da resposta deu um livro. E isso rapidamente, falando sobre Bezerra de Menezes, que mais tarde foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que teve um trabalho magistral fazendo a unificação dos espíritas. Até então, haviam grupos dos filosóficos, dos científicos e dos evangélicos ou religiosos. Ele trabalhou e unificou esses grupos. Então, o trabalho de Bezerra de Menezes, que foi conhecido, ficou conhecido como o apóstolo da caridade, o médico dos pobres. Ele era médico e no seu atendimento ele esteve sempre à presença daqueles que necessitavam. Então é um rápido preâmbulo para a gente falar do Livro dos Espíritos, que é esta obra. Aqui é uma capa da tradução de Herculano Pires, que também é um baluarte da doutrina espírita, e que fez a tradução das obras básicas e que é bem didático. Então nós vamos ler hoje, o título é Parentesco e Filiação. O item é 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? A resposta: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então vejamos o item. Se
se nós, né, os pais, aqueles que são pais, se ele daria ao seu filho uma parte da alma. E a resposta diz não. A alma ela é individual, é indivisível. Nós somos indivíduos. Então, espíritos que recebendo a oportunidade de uma existência, isto ocorre através da conjugação de mulher e homem. Só assim se dá a vida, a conjugação de macho e fêmea. Não, mas e hoje a ciência fazendo as germinações artificiais? Eles vão necessitar dos dois elementos. Mas o corpo é uma contribuição dos pais. A partir do momento da concepção, já há um espírito programado, comprometido em animar aquele corpo que começa a sua formação. E durante a gestação, esse espírito vai perdendo a sua lembrança até o momento da consumação da reencarnação, para que ele deixe o seu passado no passado e inicie uma nova jornada. Esta é a importância dessa, eu diria aqui, dessa desmemorização que até chegar ao novo momento da encarnação. Diríamos, ele perde esta memória? Não. Ela fica embotada, ela fica no esquecimento, para que nós nos valhamos, falo agora de nós, espíritos encarnados, nos valhamos do momento que nós recebemos como oportunidade de uma nova existência, para que nós trabalhemos a nossa evolução, recebendo dos pais, agora sim, as orientações necessárias para a formação da nossa conduta, a solidificação do nosso caráter. Então, por essa razão, é que quando há esta concepção, quando se configura a gravidez, é fundamental esse trabalho de orientação, de harmonização àquele espírito que está vindo. Então, um carinho, né, uma carícia, uma fala de meu filho, você está vindo como meu filho mesmo, em mais uma oportunidade, que seja amparado, que a espiritualidade maior o conduza no caminho do bem, do amor. Então nós vamos fazendo todo esse trabalho. E a partir do nascimento, já fisicamente, no tato, né, no carinho, colocando-o ao peito, fazendo com que ele sinta as energias dos pais, sempre com bons pensamentos, orientando-os no novo tempo da sua existência. E coloca-se que até os 7 anos nós estamos nessa fase de organização e é um momento importantíssimo para essa orientação. A partir daí, o espírito começa a despertar mais claramente a sua consciência. Começa a se manifestar dele a sua verdadeira personalidade. Se ele, então, recebeu nesse período de 7 anos a orientação, colocando no bom caminho, ele já receberá nesse manifestar da sua real consciência o acréscimo daquilo que ele já recebeu, que é o amor dos pais, a orientação, o encaminhamento. Por isto é fundamental essa preparação até
essa idade, é claro, e a partir daí. Mas a partir dos 8 anos, dos 7, 8 anos, já há o diálogo mais franco, colocando-se a eles os problemas que poderão encontrar no mundo, que são muitos, nós sabemos, mas preparando-os. Nós diríamos aqui, parafraseando alguém, que os pais são o arco, os filhos são a flecha. Então nós os criamos para lançá-los ao mundo. E eles vão, levando de nós aquilo que de nós receberam. Então, os filhos, é claro que muitos são rebeldes, muitos não recebem ou não aceitam o conselho dos pais. É isto porque ele é um indivíduo, não é pedaço de nós, mas aqueles que, na distância, estão sempre voltando aos ensinamentos dos pais para a sua conduta perante a sociedade. Por isto, é importante refletirmos. O filho é exatamente como o pai em sua conduta, seu comportamento? Não. Muitas vezes os pais viciosos, os pais rebeldes, têm filhos sensatos, corretos. E às vezes os pais corretíssimos têm os filhos rebeldes. Repito, devido à personalidade, à individualidade de cada um de nós. Certo? Então vamos ao item seguinte. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? A resposta: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. É o chamado parentesco espiritual. Muitas vezes nós, na nossa família, na nossa casa, há irmãos que não se toleram, que não se gostam e às vezes até que se odeiam. Basta que um passe na frente do outro num determinado momento para estar armado uma guerrinha. Uma irmã que utilize uma vestimenta da outra, a briga, não há compreensão, não há aceitação. Então são espíritos antagônicos, muitas vezes inimigos em encarnações passadas, que vieram para a reconciliação, mas não conseguem superar. É uma encarnação perdida? Não. Às vezes só se antagonizam, não vão a vias de fato. Então já serve para um princípio de reconciliação. Mas o importantíssimo seria a consciência de se eu estou com esta pessoa nesta encarnação como irmãos, às vezes como pais, filhos, é porque eu preciso desta encarnação para avançar, para me melhorar. E daí vem a tolerância. Ainda não é amor, é tolerância. Mas a tolerância promove o amor, porque faz com que nós nos tornemos mais pacientes. E a paciência faz com que entendamos uns aos outros. Então esses são os espíritos antagônicos. Mas há na família aqueles irmãos que não se separam, que onde um está, o outro quer também estar, que se organizam, promovem passeios juntos, que andam muitas vezes abraçados.
que um se vale da roupa do outro e o outro aceita com maior carinho, que quando um come algo, ele reparte, deixando uma parte àquele seu irmão, sua irmã. Então são espíritos familiares, parentesco familiar. Isto na mesma família, mesma casa. Mas há também aqueles que não se conhecem. E quando se encontram, a simpatia é de pronto. Basta um olá, uma conversa rápida, para que marque um momento na nossa vida e que nós passamos a vê-lo como nossos irmãos. Passamos a nos amar. E aí é que nós vamos entender que algo a mais existe. Porque como que aquele que eu também vi pela primeira vez não me entrou no agrado? Mas este passa a fazer parte da minha vida. Por isso que às vezes nós falamos, eu sou apaixonado por homem quando somos homem. Eu sou apaixonado por determinada mulher quando somos mulheres. Não se trata de uma paixão sexual, eu diria, para ser bem claro, mas uma paixão fraternal, paixão de irmão. E mais nós temos, sim, muitas vezes não confessamos pelo preconceito. Mas nós temos amigos, homens, que nós ficamos algum tempo sem vê-los, nos ansiamos. Ou as mulheres, amigas mulheres, são os parentes espirituais que se reencontram para caminharmos juntos. Então vejamos, queridos amigos, irmãos, a importância dessa aproximação, dessa afeição que nós podemos construir, mesmo junto ou com aqueles com quem não nos simpatizamos. A simpatia tem que ser trabalhada para evoluir a empatia. Nós primeiro somos antipáticos, nos tornamos simpáticos e terminaremos empáticos. Aquele que sente a posição do outro, o sentimento do outro. Precisamos trabalhar isso. É um preparo espiritual. A doutrina espírita nos ensina, nos moldando aquilo que nós precisamos ser. E as outras religiões não fazem? Com toda certeza. As religiões pregam o amor. Às vezes não explicam como isso se dá. Não consegue explicar por que dois irmãos não se dão bem. Ou por que dois irmãos ou duas irmãs se dão muitíssimo bem. Por que quando encontramos alguém pela primeira vez, há uma rejeição ou há uma atração? A doutrina espírita nos explica. Porque ela estuda a vida espiritual na relação com a matéria. É assim que nós vamos aprendendo. Temos o conhecimento, agora vamos praticá-lo. Conhecimento sem prática é um barco cheio de ouro no fundo do mar. Não tem valor algum. Muitas vezes fazemos discursos bonitos até. Nos empolgamos. Mas quando termina o discurso, olhamos para alguém, vem o desdém, vem a calúnia, o falso testemunho. Valeu alguma coisa o nosso discurso? Para nós não. Porque nós não saímos do conhecimento, mas ainda não aprendemos. Porque só aprendemos quando sabemos fazer.
Queridas amigas, queridos amigos, que nós possamos nos interessar pelas coisas espirituais, que a espiritualidade maior esteja sempre nos amparando, nos fortalecendo, e que possamos seguir nessa jornada de amor para a nossa elevação espiritual. Até o próximo programa. Que Deus nos abençoe.